Vamos lá então, agora vamos entrar em Ezequiel 38. Vamos dar uma olhada nessa profecia, como é que Deus vai dar fim no comunismo. Vamos dar uma olhada. Portanto, profetiza, ó filho do homem, diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo montados todos a cavalo, grande ajuntamento de exército numeroso, e subirás contra meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. O que a Bíblia está dizendo? Que depois que eles destruírem Roma, eles vão tentar vir contra Israel, contra o povo de Deus. E Deus disse, Vamos lá então, vamos resolver essa questão. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Olha o terremoto aí. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Aqui, se você notar, todo esse pedaço que está na tela é a sétima taça. Fala de terremoto, o que mais que fala? Que todos os animais, répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Você que queria saber como é que Deus vai destruir seus inimigos? Vai mandar peste, derramamento de sangue, chuva inundante, dilúvios de água, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Quem não temerá o Senhor, né? Que destruiu a maior potência, né? Porque venceu o inimigo. Falou, não, vem cá que eu vou destruir também. Agora, esse texto que estava na tela aqui, vamos comparar com a sétima taça. Dá uma olhada o que diz na sétima taça. Lá diz que os precipícios deixaram de existir, os montes caíram. Olha o que diz aqui na sétima taça. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Que mais? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, aproximadamente 50 quilos, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Compare com o que está escrito aqui na visão de Ezequiel. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Aqui é a sétima taça. Está falando da sétima taça. Muito interessante. Está dando para entender esse paralelo? Como é que Deus vai terminar a sua questão com os comunistas? Não é? Porque veja que vai haver uma exaltação do comunismo depois do período da tribulação. Todos vão se voltar para o comunismo. Como se fosse com raiva. Eles falam, não, agora nós queremos ir com o comunismo, porque nós descobrimos que o romanismo nos enganou. Que engano foi esse, será? Que eles causaram com que toda a economia do mundo viesse para a mão deles. O que será que eles fizeram para fazer com que a economia caísse tudo na mão deles? Alguma coisa eles vão descobrir depois. Eles vão descobrir e vão ficar com muita raiva. Por quê? Por que estão com tanta raiva de Roma? Por que estão tão raivosos com Roma? Porque descobriram que algumas coisas que pareciam causas naturais, não tinha nada de causas naturais. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Não foi causa natural, não. Foi causa natural. Não é?
Então diz aqui, agora em Ezequiel 39, continuando a respeito de Gog e Magog, diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, né? Aqui tem um outro Gog aí que é o príncipe de Moscou e Tobolsk, né? Moscou e Tobolsk, né? Meio parecido essas pronúncias aí, né? E te farei voltear e farei sobrar a sexta parte de ti. Não sei por que cargas d'água na Bíblia em português não tem essa parte aí. E farei sobrar a sexta parte de ti. Já está dizendo que vai deixar eles, vai sobrar essa nação, não vai destruir por completo. E te farei voltear e farei sobrar a sexta parte de ti e te farei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos, e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Com todo este armamento, eles farão fogo. Vai ter um fogo incessante queimando estas armas. Pelo período de quanto tempo ali diz? Sairão totalmente queimarão por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová, está falando de Israel. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhes chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. 7 meses só enterrando gente. Vocês estão achando que é muita coisa aí? Que o cemitério não está dando conta aí? Sim, todo o povo da terra os enterrará. Olha, todo o povo da terra. Vai sobrar muita gente lá. Ó. E será para eles memorável um dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Por que o povo vai temer a Deus? Porque ele destruiu uma potência tão grande como aquela. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem, durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão. E vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale na multidão de Gog. Por que isso, meus amados? Você já se perguntou por quê? Porque esses ossos, estas pessoas, esses cadáveres sobre a face da terra, estarão contaminadas pela qual que é a palavra, meu Deus? Pela radiação atômica. E terá uma equipe de pessoas que sairão pelas terras para descobrir, porque eles sabem que tem radiação nesses corpos. E onde ele achar um corpo, eles vão colocar uma bandeirinha assim, olha, aqui tem um corpo, não chegue perto, contaminado, radiação. Vamos ler de novo, olha essa Bíblia, irmão, dá uma olhada o que essa Bíblia conta para nós, dá uma olhada aqui. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé, vai marcar onde tem um corpo, um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. Veja, tudo isso depois que Deus destruir as forças comunistas. É uma profecia, vai acontecer. E nós vamos entender que isso aqui não está falando lá do final do milênio. Vamos dar uma olhada. Não está falando do final do milênio, porque aqui está falando dos dias que Israel está se arrependendo. Está falando dos dias que está acabando a servidão de Israel. Vamos dar uma olhada com cuidado. Vamos ler o texto bíblico para nós entendermos.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Tu, pois, ó filho do homem, aqui, meus amados, é aquele anjo, é o anjo no sol de Apocalipse 19. Chamando as aves, chamando os poderes atômicos, bombas de hidrogênio, armas biológicas, pragas, bactérias, para que venham destruir este exército de pagãos bárbaros, como o profeta lhes chamou aqui, não é? Depois que eles tiverem efetuado uma obra para o Senhor. Depois que Deus lhes tiver usado, Deus vai lidar com eles também, não é? Diz aqui, ó, também no mesmo capítulo 39. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Ó como que nós vamos descobrir que isso aqui está falando do Armagedon. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundície e conforme as suas prevaricações. Usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Então isso não pode estar falando de Gog e Magog no final do milênio. Porque aqui é quando Deus está, ao mesmo tempo que Deus estiver lidando com estas forças comunistas, Deus estará convertendo Israel. Leia aí para você ver. E quando tiver levado sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na terra, no milênio, sem haver quem os espante, quando eu os tornar a trazer de entre os povos, depois das trombetas, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, depois que soar as trombetas, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Aqui é Zacarias 12. O dia que Deus derramar o Espírito Santo sobre a casa de Israel, depois do período da tribulação. Depois do período da tribulação. Não é maravilhoso nós colocarmos as escrituras no seu devido lugar, os eventos, o que vem primeiro? Roma será destruída primeiro, claro, pois o comunismo destrói ela. Ela vai primeiro. Mas e depois? Deus fala, agora eu vou lidar contigo, ó Gog e Magog, ó forças do norte, não é? As forças do norte, não é? Muito bem.